Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos do curso de Administração e também alunos do curso de Processos Gerenciais da EAD da Unicesumar. E daí, como que vocês estão? Espero vê-los todos muito bem desde o nosso último encontro. Eu sou o professor Adriano Aparecido de Oliveira e mais uma vez estarei aqui substituindo o professor Ricardo Azenha, né? Como vocês já sabem do ocorrido, ele está num período de licença da instituição, mediante ali atestado apresentado. Então, neste momento, eu sou o responsável então pela disciplina e estarei finalizando esse conteúdo com todos vocês. Nesta aula, nós iremos trabalhar ali a abordagem das unidades 4 e 5 do nosso livro didático, que traz uma abordagem um pouco mais contemporânea da administração enquanto ciência, né? Nós estudamos ali as principais teorias clássicas da administração, primeiramente ali com a administração científica, com a ênfase nas tarefas, depois a teoria administrativa com ênfase na estrutura, depois veio Max Weber ali com a teoria da burocracia, aliás, com todo um conjunto de normas, leis, regulamentos. Daí depois vem outras teorias pautadas nas escolas das relações humanas, no qual foi possível observar ali a importância das pessoas no ambiente organizacional. E daí surgem outras escolas que vão justamente criticar o ponto de vista dessas escolas clássicas, né? Que é o fato dessas escolas olharem somente para o seu ambiente interno enquanto um sistema fechado, né? Ou seja, olhava-se somente para o fator produtivo e desconsiderava que a empresa, muitas vezes, ela se relaciona diretamente com o ambiente no qual ela está inserida. E existe uma série de fatores, como, por exemplo, a economia, a tecnologia, fatores culturais, que estão diretamente ligados à empresa e ela deve observar como esses fatores interagem com o ambiente no qual ela, por exemplo, está inserida. Por exemplo, se a economia vai bem, é natural que a empresa realize mais investimentos porque há uma busca maior pelos seus produtos por parte do mercado consumidor. Agora, se a economia não vai tão bem assim, é natural que os consumidores deixem de comprar e isso vai refletir diretamente na linha de produção da organização. Então, é importante que as empresas observem os cenários no qual ela está constituída para que ela possa tomar a decisão mais assertiva em relação ao seu ambiente de trabalho e que este ambiente esteja adaptado à realidade da empresa, ou seja, o contexto no qual ela está inserida. Partindo desse pressuposto, nós iremos estudar então na aula de hoje o clima e a cultura organizacional, a administração por objetivo, a administração estratégica e a administração participativa, que parte do pressuposto ali das unidades 4 e 5 do nosso livro didático. O slide que eu estou utilizando na aula de hoje está disponível no material da disciplina. Então, se você quiser acompanhar, faça o download ali, você pode acompanhar o vídeo passando ali com os slides. Pois bem, a primeira teoria que nós vamos estudar aqui em relação à aula de hoje é o desenvolvimento organizacional. Pois bem, as empresas, elas perceberam, para que elas pudessem ser mais competitivas, elas precisavam trabalhar então o seu quadro colaborativo, ou seja, fazer com que as pessoas dentro das organizações pudessem ter iniciativa, que elas pudessem ser mais proativas, que elas pudessem ser mais engajadas,
que houvesse a divisão de responsabilidades. Então, se você tem um contexto organizacional no qual as pessoas possuem muita iniciativa, consequentemente, isso vai ser refletido em um produto melhor, um serviço prestado melhor e a empresa estará se desenvolvendo consequentemente e todos os dias ela estará fazendo algo a mais por si própria no sentido de buscar um futuro diferente do que ela se encontra na atual realidade. Então, basicamente, quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, é o desenvolvimento da empresa, né? Para que ela possa melhorar os seus processos, para que ela possa crescer de forma sustentável. Isso ocorre, por exemplo, quando nós temos uma organização ali de pequeno porte, uma pequena empresa ali que começou no bairro, daí na medida em que ela vai crescendo, atingindo um público maior, ela vai ter que definir melhor as suas atividades, terá que haver uma descentralização das atividades dentro da empresa, ou seja, né, se no começo do negócio, quando a empresa ainda era muito pequena, o próprio dono era o responsável pela área de marketing, o dono era responsável pela contratação, o dono era responsável por fazer ali o planejamento financeiro, o dono era responsável também por contratar uma empresa terceirizada para fazer a contabilidade da empresa, era o dono que cuidava com os próprios olhos da linha de produção. A partir do momento que a empresa vai crescendo, ela vai expandindo as suas atividades, é necessário uma profissionalização, ou seja, deixar um pouco aquele ambiente familiar de lado para delegar responsabilidades. Então você vai desenvolvendo o ambiente organizacional. Então, basicamente, você parte de uma situação atual, né? O que precisa ser feito para que a empresa possa se desenvolver. Você pode ter um olhar voltado para o seu quadro colaborativo, né? Como que você pode incentivar as pessoas a buscarem treinamento, desenvolvimento, capacitação? Como que vocês podem integrar as pessoas dentro do ambiente de trabalho? Então você pode ter um olhar voltado para as pessoas, né? Porque são as pessoas as grandes responsáveis por levar as empresas a um futuro promissor. Você também pode observar a tecnologia, os recursos, a infraestrutura, fazer um diagnóstico do ambiente para entender como que você pode melhorar o ambiente organizacional, seja através de ferramentas, recursos, tecnologias, sistemas. Então, basicamente, é tirar a empresa da zona de conforto para que ela possa crescer de forma sustentável. Mas esse crescimento pautado no desenvolvimento organizacional é uma mudança planejada, não é algo que você define, por exemplo, do dia para a noite. Você precisa fazer um planejamento, ter um plano de ação para que você possa pensar o que eu devo fazer a curto, médio e longo prazo. Como que eu preciso trabalhar essa divisão da hierarquia dentro da empresa? Quem será subordinado a quem? Como que eu crio um organograma para organizar as atividades dentro da empresa, né? Para que você tenha um fluxo de atividades que possibilite você produzir um produto com qualidade, prestar um serviço também com qualidade, de tal forma que você consiga basicamente atender as necessidades do seu público-alvo, né? Porque uma organização, uma empresa, ela só existe porque existem pessoas dispostas a comprar aquele produto ou serviço. Então, toda essa mudança ela deve ser planejada de tal forma que possibilite maior eficiência no processo e, consequentemente, as pessoas que vão consumir aquele produto ou aquele serviço se sintam muito mais satisfeitas com a empresa. E o resultado disso é a eficácia, que é o resultado desejado. Então, muitas empresas, quando elas querem criar uma mudança no seu próprio comportamento para que elas possam crescer de forma sustentável, elas podem desenvolver, então, a teoria do desenvolvimento organizacional. E a consequência dessa mudança de postura em um ambiente no qual exige muito mais maturidade por parte das empresas, porque eu costumo dizer para os meus alunos
que esse ambiente no qual envolve a concorrência, ela não é feita para amadores. Se as empresas não estiverem pautadas em um planejamento adequado, certamente a curto prazo elas estarão fora de mercado. Então é necessário se cercar das boas práticas, se cercar de excelentes ferramentas e também de bons profissionais que vão ajudar a empresa a alavancar as suas atividades e proporcionar um produto e um serviço que de fato seja muito atrativo por parte dos consumidores. E para isso a empresa também pode trabalhar a sua cultura organizacional, a cultura e o clima organizacional, né? Na verdade, quando a gente fala em uma organização, nós já entendemos desde a aula 3 que as pessoas são os ativos ou os recursos fundamentais para que uma empresa possa se sobressair nesse ambiente altamente competitivo. Mas para isso, você precisa ter uma cultura fortalecida através de crenças e valores, né? O que são as crenças e o que são os valores? São os comportamentos que norteiam as ações das pessoas dentro da empresa, ou seja, o que a empresa espera dos seus colaboradores em termos de comportamento, por exemplo, engajamento, responsabilidade, iniciativa, respeito às individualidades, às opções sexuais, religiosas, políticas, futebolísticas, enfim. Quando você trabalha essa cultura organizacional no qual as pessoas se sentem valorizadas, respeitadas nas suas individualidades, qual será o reflexo disso? Um clima organizacional muito bom para se trabalhar. Ou seja, quando você tem um clima bom para trabalhar, qual vai ser a consequência? As pessoas vão se sentir muito mais atraídas pelo seu próprio trabalho. E como as atividades que as pessoas exercem dentro da empresa são intencional, como nós estudamos lá na teoria comportamentalista, isso significa que a intenção da pessoa, quando se tem um clima organizacional muito bom para trabalhar, será muito mais favorável para que ela obtenha um senso de produtividade maior. Então, a intenção da pessoa em ser muito mais proativa, produtiva, ter iniciativa e ser participante daquela organização será muito mais positiva. E para que você busque essa mudança na cultura e no clima organizacional, você precisa trabalhar com pelo menos 4 vertentes, né? A primeira coisa, a questão da adaptabilidade, né? Que é a resposta que você dá em relação às mudanças que ocorrem até em relação ao ambiente. As empresas precisam se adaptar a uma nova realidade de forma rápida e eficiente. Por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil e no restante do mundo, né? Nós estamos sofrendo aí com a pandemia do Covid-19, que é o coronavírus. Então, o que as empresas têm feito? Elas têm se adaptado a essa nova ordem econômica, né? Ou essa nova realidade. Então, boa parte das empresas já tem mudado a sua cultura organizacional, pelo menos a curto prazo, possibilitando que os seus empregados, os seus funcionários trabalhem, por exemplo, home office, diretamente de casa, como é o caso de nós professores da Unicesumar. Segundo aspecto, trabalhar o senso de identidade, né? Quando você demonstra para os seus funcionários, para os seus colaboradores, qual é a história da empresa, como ela surgiu, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, você compartilha essa questão da alma, da cultura da empresa, né? Você faz com que as pessoas se sintam importantes na construção daquele empreendimento. Então você pode trabalhar esse senso de identidade para que as pessoas criem uma identidade com a própria organização. Eu vou contar aqui uma experiência própria. Em 2011, quando eu entrei para trabalhar na Unicesumar, entrei ali no começo do ano letivo, e no começo do ano letivo tem o que nós chamamos de semana pedagógica, muitos cursos, treinamentos, e a abertura
é feita através de uma palestra com o reitor da IAD da Unicesumar, ou reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva. Eu lembro que logo nas primeiras falas ele começava dizendo, né, que a Unicesumar começou lá na década de 90 com 2 cursos, 180 alunos, aonde ela localizado um lixão aqui na cidade de Maringá, diante de muitas dificuldades, muito empenho, muita dedicação, construiu-se hoje uma das maiores universidades do Brasil. Então, naquela primeira fala, ele já estava trabalhando esse senso de identidade, para que as pessoas conheçam a história da empresa e também entrem ali naquele ambiente no qual envolve toda uma cultura, né? Então, eu me lembro que ali naquele evento eu fiquei maravilhado, né? Nossa, que legal, olha a história da empresa, eu vou trabalhar também para dar o meu melhor, né? E já se fazem aí quase 9 anos que eu estou na Unicesumar. E é uma história muito bonita, né? Você também tem uma perspectiva para trabalhar essa questão do clima organizacional, pautado principalmente, veja bem, na perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, muitas vezes a empresa se relaciona com a comunidade, com a sociedade, e ela tem um alto grau de responsabilidade, né? A empresa não pode olhar somente com portões fechados, ela tem uma responsabilidade com a sociedade, com a comunidade. Então, quando você cria uma cultura pautada nesse tipo de ação, você é muito mais bem vista, tanto pelos funcionários quanto pela comunidade. Quando você tem a integração entre os participantes da empresa, ou seja, o que é integração? É quando você tem eventos específicos dentro da empresa que possibilita maior, vamos dizer assim, maior aproximação por parte das pessoas, né? Então, se as pessoas se sentem bem, se sentem aceitas pelo grupo de trabalho, onde há um clima muito bom para trabalhar, é natural que as pessoas sejam muito mais produtivas. Então, a empresa, a organização, ela pode buscar trabalhar essa integração entre as pessoas. Mas como isso? Você pode ter eventos dentro da empresa, né? Um ambiente ali de descontração, um carrinho de pipoca, um momento de todo mundo chupar um picolé, pode ter um café da manhã produzido pelos donos da empresa, pode ter um almoço, um momento para happy hour. Então, um momento diferente daquele formal, onde as pessoas têm que dar o seu melhor, têm que ser produtiva, têm que ter iniciativa, responsabilidade, ser proativo para proporcionar ao público-alvo da empresa a melhor experiência possível. Então, essa integração com um time de trabalho torna o ambiente muito mais colaborativo e menos individualista. Porque quando você tem um ambiente individualista, é cada um por si e Deus por todos. Mas isso não é interessante para a empresa. As pessoas têm que se ajudar, têm que colaborar. Então, se uma pessoa tem dificuldade ali nas suas tarefas, outra pessoa pode ir lá e ajudá-la. Pode sanar as suas dúvidas, dar dicas, dar um feedback. Isso nós chamamos de colaboração. E isso só é possível quando você tem uma integração. E as pessoas se sentem na condição de poder ajudar e, mais importante, querer ajudar as pessoas que estão à sua volta. E nós chamamos isso de um time de trabalho. Então, essa integração entre os participantes a toda a organização se comporta como orgânico, né? Então, por quê? O trabalho da outra pessoa também reflete na empresa como um todo. Então, eu posso me preocupar também com o outro. E essa integração vai ajudar nessa questão. Então, para mudar o clima ou a cultura organizacional, 4 fatores aqui que podem ser trabalhados. Por exemplo, veja bem, a Natura, maior fabricante brasileira de cosméticos, é reconhecida por sua cultura organizacional forte, sustentada por valores como a sustentabilidade, olha, a preocupação com o meio ambiente e o bem-estar dos colaboradores. Com todos os colaboradores completamente inseridos na cultura da empresa, elas o mantêm motivados a entregar o seu melhor e também a melhorar o seu desempenho. Quando nós temos eventos assim, de integração na Unicesumar, normalmente a abertura desses eventos é com música,
com professores cantando, voz e violão, o pessoal se divertindo, daí no segundo momento começa ali um evento mais sério, mais formal. Isso faz parte da integração, criar um ambiente muito mais leve para se trabalhar. A próxima teoria, ela diz respeito à administração por objetivos, ou APO, né? Então, muitas empresas, elas têm deixado um pouco aquele ambiente altamente formal para definir objetivos a curto, médio e longo prazo que as pessoas precisam alcançar. Então, as pessoas se sentem responsáveis pelos objetivos que a elas foram delegadas, né? Isso acontece muito, por exemplo, em empresas de base tecnológica que trabalham na construção de softwares, que trabalham na construção de aplicativos, né? O mais importante para essas empresas é a entrega do projeto. O projeto é um produto que o consumidor, que o cliente solicitou para a empresa. Então, não importa como será feito, importa são os requisitos, né? Ou seja, quais são as especificidades, a qualidade, tempo, tudo isso acaba sendo importante. Então você cria ali um ambiente no qual se define objetivos, considerando também um cronograma de entregas, né? E você cria também um sistema de avaliação para medir como está sendo o desempenho. Então você cria um ambiente diferente do tradicional, né? Então você tem uma descentralização administrativa, hierárquica, quebrando aqueles preceitos da estrutura da teoria administrativa, né? Onde tem que ter um organograma, uma pessoa subordinada a outra. Não. Aqui nesse caso, cada pessoa sabe das suas responsabilidades, sabe quais são os requisitos, quais são as qualidades que aquele produto precisa ter, em quanto tempo tem que ser entregue. E as pessoas atuam de forma responsável. Com base nisso, se tem um autocontrole melhor e uma linha de autoridade e liderança muito mais eficiente. Como se diz na teoria contingencial, né? Cabe isto para todas as organizações? Obviamente que não. Você, enquanto administrador, você terá que fazer uma avaliação para verificar ali como que a sua empresa deve atuar para que você escolha a teoria mais adequada para um ambiente organizacional. Certo? Então, basicamente é isso, né? Então, quando você trabalha com administração por objetivo, alguns preceitos são importantes, como, por exemplo, a definição dos próprios objetivos a serem alcançados. O objetivo pode ser um produto ou serviço a ser entregue em um determinado período com algumas especificidades. Você também tem a criação de oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver, tem a própria valorização das pessoas no que tange ao desenvolvimento pessoal, né? Elas se sentem importantes no processo, descentralização administrativa, porque o foco não está nas tarefas e sim nos resultados. Você tem uma multiplicidade de objetivos, ou seja, você pode dividir um produto em partes, né? Por exemplo, quando a gente fala em trabalhar na construção de um software, tem um grupo de programadores que trabalham no front-end. O que é o front-end? É a tela que você enxerga no computador. Legal, né? O layout, as letrinhas coloridinhas, bonitinho. E tem uma outra equipe de programadores que trabalham por trás daquela interface, programando ali os algoritmos, né? Para que quando você clique ali em um ícone, que ele já vá para uma página direcionada. Então, por exemplo, essas pessoas trabalham em sintonia, né? Mas cada um com seus objetivos, por exemplo, na construção de um software. Certo? Temos também a administração estratégica, né? Praticamente todas as empresas utilizam o planejamento estratégico, que o ato de planejar é definir o que deve ser feito, né? Como diz aquele velho ditado popular, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E considerando o ambiente altamente competitivo que nós temos hoje nas organizações, essa premissa é perigosa. Então, as empresas têm que ter em mente que elas devem saber o que é preciso ser feito a curto, médio e longo prazo nos 3 níveis hierárquicos da empresa, né? O estratégico, mais alto escalão, o tático e o operacional, para que ela saiba qual caminho seguir. Mas para trabalhar esses objetivos através da administração estratégica,
a gente pode trabalhar com alguns preceitos. Primeiramente, com a definição da missão. A missão é o motivo ou a razão pelo qual aquela empresa existe. E aqui você deve ter um cuidado muito especial, porque a missão não é somente uma frase de impacto que fica decorando o quadro do escritório da empresa. Não, a missão ela tem que ser internalizada por parte das pessoas, ou seja, quando as pessoas sabem qual é o propósito daquela empresa, elas sabem o que a empresa espera delas enquanto profissional. Por exemplo, qual que é a missão da Unicesumar? Todos os funcionários sabem, porque todos os eventos começam já falando qual é a missão da empresa, que é promover a educação de qualidade nas mais diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais que contribuam com a sociedade justa e solidária. Ou seja, todas as pessoas sabem o que a empresa espera delas enquanto participantes daquela organização. Então é uma forma de distribuir as posições e dividir a responsabilidade. E uma empresa também tem que definir uma visão, ou seja, o que ela quer ser daqui a um determinado período de tempo. Por exemplo, eu quero ser a maior empresa do sul do país nos próximos 5 anos. Se você tem um objetivo, você sabe que você precisa trabalhar com ações no presente, né, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, para que a sua organização possa alcançar aquela situação que é um objetivo. Então você tira a empresa da zona de conforto e você faz com que as pessoas saibam o que a empresa espera delas enquanto participantes daquele ambiente organizacional. Então as pessoas terão que se desdobrarem ali nas suas funções para que a empresa possa crescer de forma sustentável. A empresa vai crescer. E quando a empresa cresce, ela gera oportunidades para as pessoas que ajudaram a própria empresa nesse crescimento. Então, as pessoas que têm proatividade e iniciativa serão muito mais valorizadas por parte da empresa. Certo? Como diz aquele velho ditado popular, né? Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Também trabalha a questão dos valores, né? Valores está muito diretamente ligado com a cultura organizacional, que são as crenças, né? Os comportamentos que se espera das pessoas dentro das organizações. E nós já falamos disso na aula de hoje. E para entender ali quais objetivos você deve traçar para que a empresa possa buscar um futuro diferente do que ela se encontra na atualidade, você pode utilizar a análise de SWOT, que é uma ferramenta muito simples, mas que você tem que ter certo cuidado. E eu explico o porquê. Se você fizer um diagnóstico errado, você compromete o planejamento. E como é uma ferramenta muito simples, ela pode levar, inclusive, você a cometer esse tipo de erro, de trabalhar com algo superficial. Superficial no sentido de coisas básicas. Não, tem que se aprofundar em relação ao planejamento. Por exemplo, no ambiente externo da organização, você deve trabalhar com as oportunidades e as ameaças. São fatores que muitas vezes a empresa não tem controle, mas que impactam diretamente sobre as suas atividades. Como eu já mencionei na aula de hoje, fatores como a economia, tecnologia, cultura, fatores sociais, demográficos, relacionados à saúde, né, igual nós estamos vivenciando. Muitas vezes a empresa não tem controle, mas ela pode criar um plano de ação para lidar com as oportunidades existentes no mercado e também com as ameaças que possam impactar sobre as empresas, né? Por exemplo, uma grande cervejaria brasileira, quando foi se instalar em solo argentino, ela chegou lá, fez uma pesquisa de mercado e tal, identificou que os argentinos gostaram do paladar ali da cerveja brasileira. Mas o que ocorreu? Passado um ano, as vendas não aumentaram, as vendas não deslancharam. E daí foi um outro grupo de pesquisadores lá identificar, mas o que está acontecendo, né? Mas existe um fator cultural ali no hábito de consumo de cervejas por parte dos argentinos. Por exemplo, lá o vasilhame é de 1 litro, aqui no Brasil é de 600. Então, essa simples diferença na quantidade de produtos fazia com que o argentino decidisse consumir a sua própria cerveja nacional em razão da cerveja brasileira. Quando eles mudaram o posicionamento da estratégia acerca do vasilhame, o que ocorreu? Basicamente, as vendas deslancharam, né?
Tem um outro case muito famoso que é da Cacau Show, né? A Cacau Show é uma empresa de chocolates muito famosa no Brasil. Ela entrou no mercado centenário, já com muitas empresas grandes atuando nesse mercado, mas qual foi a sua grande sacada? Ela trabalhou uma questão relacionada à cultura das pessoas, que é o ato de presentear. Então, quando você dá um bombom da Cacau Show, é como se você estivesse presenteando uma pessoa. Experimenta você dar para sua namorada, namorado, pai ou mãe, um chocolate da Cacau Show e um chocolate de uma outra marca qualquer. Da outra marca qualquer, a pessoa talvez nem valorize tanto, mas se for um da Cacau Show, a pessoa está me presenteando. Então tem esse senso, né? Então você tem que olhar para o mercado, identificar as oportunidades, ameaças, criar um plano de ação, execução e também de avaliação para verificar se aquele planejamento está sendo eficiente ou não. No ambiente interno, ainda utilizando a análise SWOT, você pode analisar os pontos fortes e os pontos fracos, que são variáveis que a empresa tem certo controle. Por exemplo, um ponto forte pode ser tecnologia de ponta. Um ponto fraco pode ser mão de obra desqualificada, não treinada. Então você vai identificar e realizar um diagnóstico para entender ali o que está gerando algo positivo e o que está gerando algo negativo dentro desta organização. E já quase encerrando aqui a aula de hoje, né, temos a administração participativa, que é uma quebra de paradigma total no ambiente das organizações, né? Onde as pessoas têm uma voz muito mais participativa nas principais decisões da empresa, o que cria um ambiente muito mais competitivo entre as pessoas, tirando as pessoas dentro do ambiente de trabalho da zona de conforto, porque elas vão querer mostrar o seu trabalho. Então cria um ambiente de muita competitividade. Também como o sistema ele é muito colaborativo, ou seja, as pessoas se ajudam através de uma administração participativa, você tem uma redução dos conflitos, porque você cria um clima e uma integração entre os funcionários muito melhor para se trabalhar. Então você acaba utilizando muito mais o potencial das pessoas, valorizando a iniciativa, a proatividade, engajamento. Cria uma cultura muito mais democrática, onde as pessoas se sentem valorizadas a partir da opinião que elas dão em relação às decisões que são tomadas. Você tem um equilíbrio dos interesses ali diretamente envolvidos e você tem a questão do relacionamento social, sustentável da própria organização. Então, quando a gente fala em administração participativa, é um ambiente altamente colaborativo, né? Uma quebra das paredes e das hierarquias dentro da empresa, onde as pessoas se ajudam e tem um ambiente de cooperação e maior integração entre elas. Professor, qual teoria utilizar? A que melhor se encaixa no seu segmento, considerando o seu produto, o seu serviço, enfim, né? Por exemplo, você vai trabalhar com uma loja de produtos para surfistas, né? Você tem um ambiente descolado, uma música diferente, né? Uma abordagem totalmente diferente do tradicional. Você vai trabalhar com uma boutique de roupas para classe A, o ambiente é diferente, a música, o som, o cheiro, as acomodações, a abordagem. Então, tudo depende do tipo de organização que você está à frente, que você vai liderar, que você vai trabalhar. Você, enquanto administrador, você tem essa sensibilidade para realizar essa análise e entender qual é a necessidade da empresa para aplicar a teoria que é mais adequada. Então, essa disciplina ela é fundamental para que você desenvolva essas competências, habilidades e atitudes, ou o famoso chá da administração, para que você tenha essa capacidade de realizar essa análise. Tá? E você vai você vai desenvolver uma série de competências ainda no decorrer do curso, com diversas disciplinas que vão contribuir com a sua formação pessoal e a sua formação profissional. Certo? Encerramos o slide da aula de hoje, está no material da disciplina, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês ao longo da aula de hoje. Daqui a pouquinho nos vemos, então,
na nossa live que vai ser show de bola, derradeira, muito interativa, participativa, para sanar as dúvidas de vocês em relação às unidades 4 e 5 e do conteúdo da aula de hoje. É isso, pessoal. Um grande abraço e nos vemos lá. Até mais. Tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito